Bom dia, boa tarde ou boa noite, pessoal. Eu me chamo Arthur Bezerra Melo e hoje estarei introduzindo um vídeo onde falaremos sobre a biblioteca GTK e suas aplicações em C++. Então, durante esse vídeo, a gente vai abordar a estrutura básica de um programa GTK, como organizar a interface gráfica, com widgets e layouts, e como o sistema de sinais e slots facilita a comunicação entre objetos, certo? Então, nosso objetivo hoje é mostrar por que o GTK é uma ferramenta poderosa e essencial para desenvolvedores C++ que desejam criar aplicações gráficas robustas. Então, vamos começar. Olá pessoal, hoje vamos aprender um pouco sobre a estrutura básica e como funciona um programa em GTK em C. Então, primeiro passo, nós iremos precisar incluir a biblioteca GTK no nosso programa. E fizemos isso na primeira linha, onde vai ser o include gtk/gtk.h. Isso nos dá acesso a todas as funções e definições necessárias para a interface gráfica. Agora a gente vai criar uma função chamada activate, que será chamada quando a aplicação for iniciada, e o código dela será assim. A função activate recebe dois parâmetros, que é um ponteiro para GTK Application e um ponteiro genérico userData. Dentro dela, a gente cria uma nova janela associada à aplicação, definindo o título da janela como janela básica. E o tamanho padrão é de 200 por 200 pixels. E finalmente vamos exibir a tela. Então, agora vamos partir para a função main, e ela fica assim. Aqui começamos declarando a variável app do tipo GTK Application e uma variável status do tipo inteiro. Em seguida, a gente cria uma nova instância de GTK Application com GTK Application New. O primeiro argumento é um identificador único para a aplicação, já o segundo são flags de inicialização. Depois, conectamos o sinal Activate da aplicação à função Activate que criamos anteriormente, utilizando o gSignalConnect. Isso significa que quando a aplicação for ativada, a função Activate será chamada. E para iniciar a aplicação, utilizamos gApplicationRun, que mantém a aplicação em execução até que ela seja parada. Como vocês podem ver, a gente criou uma janela com o título janela básica e o tamanho definido foi de 200 por 200 pixels. Com isso, a gente aprende a utilizar a biblioteca GTK, bem como incluí-la no código e a criar uma função de ativação, configurar e executar a aplicação, além de executar o programa. Logo após, passamos o argumento C e o argumento V para permitir a análise de argumento da linha de comando. E finalmente, liberamos a memória utilizada pela aplicação com gObjectRef e retornamos o estado da aplicação. Vamos agora compilar o nosso programa e primeiro vamos salvar um arquivo chamado gtk-example-c. No terminal, usamos o seguinte comando para compilar. Olá, meu nome é Gabriel Bulé e hoje eu gostaria de falar brevemente sobre os ciclos de vida das aplicações GTK. O GTK é uma biblioteca usada para criar interfaces gráficas e entender seu ciclo de vida é essencial para desenvolver aplicações eficientes. Primeiro, nós temos a inicialização, onde a função GTK-init prepara o ambiente necessário para a aplicação. Em seguida, vem a criação da interface. Aqui, os widgets, como janelas e botões, são criados e configurados, definindo a aparência inicial da interface. Após isso, passamos para a exibição. A interface é mostrada ao usuário com o GTK Widget Show All, tornando todos os componentes visíveis. O loop de eventos é o próximo estágio. A aplicação entra em um loop contínuo com GTK Main, aguardando e processando eventos como cliques e teclas pressionadas. Durante o loop ocorre a manipulação de eventos, onde funções de callback são chamadas em resposta aos eventos dos usuários, como clicar em um botão. Por fim, temos a finalização. Quando a aplicação precisa encerrar, GTK Main Quit é chamado e os recursos são liberados de forma ordenada. Esses estágios são fundamentais para o funcionamento de uma aplicação GTK, garantindo uma experiência de usuário eficiente e responsiva. Obrigado. Olá, meu nome é José Vitor, sou aluno de Engenharia de Controle e Automação, da disciplina de Programação 3. E aqui no nosso projeto de extensão da disciplina, a gente vai falar um pouquinho sobre as principais classes da biblioteca GTK em C++. Né? O GTK ela é uma das bibliotecas mais populares para a criação de interfaces gráficas em C++. E ela é conhecida também por ser poderosa, flexível e utilizada em muitos projetos, incluindo ambientes de desktop. Então a gente vai começar aqui conhecendo algumas dessas classes principais, né, que você vai encontrar quando você for trabalhar com GTK, né?
Uma introduçãozinha é que as classes em GTK elas implementam uma forma de orientação a objetos através do seu próprio sistema de tipos. Então ela permite que você crie e manipule wildcards e outros objetos de maneira semelhante à orientação de objetos encontrada nas linguagens como C++. Né? Então a gente vai estar utilizando isso em C++. A primeira classe que a gente vai ver é a GTK Application. Né? Ela é fundamental para qualquer aplicativo GTK ou qualquer sistema, né? Porque ela gerencia a inicialização e o ciclo de vida da aplicação. Né? Então com ela você consegue controlar janelas, eventos, entre outros. A GTK Application ela cria a aplicação, gerencia os seus argumentos e executa a janela principal. Outra classe que a gente vai ver aqui, né, é a GTK Window. Então essa classe ela representa uma janela de topo em uma aplicação GTK. Então você pode configurar várias propriedades, como o título, o tamanho, e adicionar wildcards a ela. Então com essa classe GTK Window, você cria e configura janelas para sua aplicação de forma mais simples e também intuitiva. Né? A gente também tem a classe GTK Button, né, Button, que ela é usada para criar botões interativos. Então você pode definir o texto de botão, você pode conectar sinais para responder a eventos de clique, como por exemplo, você clica o botão, aparece uma mensagem. Então os botões eles são componentes essenciais de qualquer interface gráfica. Né? E com essa classe GTK Button, você pode facilmente adicionar interatividade à sua aplicação. E por último, né, para organizar seus wildcards dentro de uma janela, você pode utilizar a classe GTK Box. Então ela permite alinhar wildcards horizontalmente e verticalmente, né, facilitando o layout da interface. Essa classe GTK Box ela é extremamente útil para a gente conseguir criar layouts organizados e responsivos. Essas são apenas algumas das principais classes da biblioteca GTK, e cada uma delas desempenha um papel crucial no desenvolvimento de interfaces gráficas ricas e funcionais. Olá, meu nome é Sostnes e eu irei falar um pouco sobre os widgets básicos do GTK. Bem, não poderíamos falar sobre os principais widgets do GTK se não falássemos sobre eles. Os botões. Os botões são widgets bastante conhecidos e podem possuir bastantes aplicações dependendo do seu tipo. Aqui eu decidi trazer 6 principais tipos de botões que nós podemos usar em nossas aplicações. São eles o botão de envio simples, o botão de checkbox, onde nós podemos marcar mais de uma opção, o botão de link, em que ele irá direcionar para um link, o botão de drop-down, em que ele irá mostrar uma lista de opções, o botão de menu, que ele irá mostrar um menu de configurações, por exemplo, e este botão aqui, que permite que você marque mais de uma opção, deixar ativa mais de uma opção, ou uma opção em detrimento da outra. Então, com esse conjunto de botões, já conseguimos criar uma aplicação bastante robusta, apenas utilizando recurso simples, que seria o botão. Os próximos widgets, que iremos abordar um pouco, são os widgets de exibição. Dentro desse conjunto de widgets, eu decidi citar apenas 2, que são o label e o multi-line text. O multi-line text permite que você escreva textos de múltiplas linhas dentro deste widget, e o label, geralmente, ele é utilizado para diversos usos. Seja ele para escrever alguma coisa dentro, mas muito incomum isso acontecer. Geralmente usamos ele mais como uma saída da tela. Quando selecionamos alguma coisa, por exemplo, o botão, e esse botão exibe nessa tela, nesse pequeno espaço do label, na pequena caixa do label, o resultado daquele botão, por exemplo. Bem, nós não poderíamos apenas ficar com aqueles simples exemplos que eu acabei dando sobre display, exibição e o exemplo dos botões, mas vocês podem ver nesse slide que ele apenas cita também apenas um pouco dos diversos tipos de widgets que nós temos dentro do GTK. Nós temos o widget de exibição, que nós vimos alguns, nós temos botões, nós temos entradas, inputs do próprio usuário, nós temos containers que vão permitir você colocar ali grupos de widgets, nós temos janelas que permitem você abrir janelas de mensagem, janelas próprias mesmo, para inserir coisas naquela janela, inserir mais widgets naquelas janelas, escolha de cores e outras diversas coisas. Então o GTK ele é bastante completo e te dá uma versatilidade muito grande de coisas que você pode fazer. Você pode construir, na realidade, utilizando este software para poder construir interfaces gráficas bastante interessantes
e definitivamente profissionais e bastante úteis. Olá, meu nome é José Lucas. E o Qt Design ele permite que a gente possa ter layouts que garantem uma distribuição proporcional de widgets dentro daquela área. Como, por exemplo, tem alguns widgets, então caso surja mais algum espaço em branco naquele layout, ele vai redimensionar esses widgets para que ainda fique agradável, para que ainda fique útil e visível de ver os widgets e poder ser utilizados. O Qt também disponibiliza classes que são formas que foram projetadas em C++, que ele permite dimensionar esses layouts em pixels, que fica assim mais simples e mais fácil de usar. Algumas dessas classes é a Keybox Layout, que ele faz com que os widgets eles sejam alinhados verticalmente ou horizontalmente. O Keybottom Group, que permite organizar os grupos de widgets em blocos. E também o Keyform Layout, que ele permite gerenciar os formulários de entrada do usuário. E também é possível você criar o seu próprio layout, de acordo com a necessidade do seu projeto e também como você deseja distribuir os widgets na tela. Sou o Lucas e vou mostrar exemplo de GTK, mas antes vou falar um pouco sobre ele. Bom, GTK, como foi falado anteriormente, é uma biblioteca gráfica que tem como foco o desenvolvimento de aplicativos com interfaces gráficas, já que oferta uma ampla gama de layouts permitindo a criação de interfaces desde as mais simples até as mais complexas, dando assim flexibilidade quanto ao seu uso ao desenvolvedor. Bom, eu vou começar com um código bem simples que gera uma tela. Nele podemos notar tudo que foi falado anteriormente. A função callback para fechar a janela, temos a utilização de GTK init para iniciar o GTK, temos a parte da geração da janela, ou seja, a interface ao usuário, temos também o botão Connect Widget, a função de encerramento do loop principal, causando assim, por consequência, a finalização do programa. E agora eu vou compilar para mostrar ele. Ele só gera uma tela, quando eu clico ele encerra. Bom, agora eu vou mostrar outro programa. Ele também é bastante simples, só que ele recebe o nome do usuário e o armazena com a string e manda mensagem para o usuário com essa string, além de conter o mesmo mecanismo do programa anterior e o botão de fechar. Aqui o programa, a diferença é que ele usa essa função para poder armazenar e tem um pouco de diferença na criação da função principal, né? Já que o outro código era basicamente totalmente na função principal. Aqui a gente pode controlar a janela. Se eu botar aqui 500, vai ficar maior. Botei 500, ficou maior. Eu escrevo meu nome. Bom, aqui eu botei um programa só para demonstrar mais o widget do GTK. Aqui é o que nem o programa que eu já tinha mostrado anteriormente, que eu escrevo o nome e ele dá mensagem a partir de uma string. Aqui eu consigo botar dados, tem como selecionar itens, selecionar opções, selecionar itens, clicar e entre outros. É importante lembrar também que no GTK nós temos outra biblioteca, a GTK-MM. Ela que é mais voltada para a orientação a objeto e para o seu uso em C++, possibilitando fazer códigos mais complexos. Com ela, eu construí um exemplo de uma calculadora, que eu vou compilar agora. Como pode ver, ela é bem mais desenvolvida do que a biblioteca anterior, possibilitando assim fazer programas maiores e de mais alta complexidade.
Oi, meu nome é Melanie e eu vou explicar um pouco os conceitos de sinais e slots da biblioteca JTK. O conceito de sinais e slots é fundamental para a programação de interfaces gráficas com a biblioteca JTK em C++. O que são sinais e slots? Sinais representam eventos ou ações que ocorrem dentro de um programa, como clicar em um botão, mover o mouse ou qualquer outra interação do usuário. Quando um evento ocorre, um sinal é emitido. Os slots são funções que correspondem a esses sinais. Quando um sinal é emitido, ele pode ser conectado a um slot que é chamado para lidar com um evento. Na JTK, utiliza o sistema de sinais do glib para gerenciar eventos. Em C++, isso é feito através de classes e métodos que permitem a emissão e a conexão de sinais e a funções específicas. Incluem a conexão de sinais e slots é feita através do método connect, que liga um sinal a um slot. O conceito de sinais e slots no JTK é uma poderosa maneira de gerenciar eventos em uma aplicação gráfica. Ele permite a criação de interfaces interativas e reativas de forma organizada e eficiente. O uso de JTK em C++ proporciona uma síntese mais orientada a objetivos e facilita a conexão entre sinais e slots através de mecanismos robustos fornecidos pela biblioteca. Olá, sou Marisol Salles e hoje eu vou falar sobre a importância de conectar sinais e slots na biblioteca GTK e como isso ajuda a criar aplicações responsivas. Conectar sinais e slots é fundamental para tornar suas aplicações interativas e responsivas, o que melhora a experiência do usuário. Primeiro, você vai precisar importar o módulo GTK no seu projeto. Em seguida, você cria um widget com um botão com a função gtk.button. Agora vem a parte importante, que é conectar o sinal do botão à função que será executada quando o botão for clicado. Isso é feito com o método connect. Imagine que você tem um botão, tá? Com um texto, clique aqui. Quando o usuário clica nesse botão, você quer que uma mensagem apareça no console dizendo botão clicado. Para isso, você precisa criar uma função que imprime essa mensagem e conectar o sinal de clique do botão para essa função com o button.connect. Esse método connect é fundamental para que as associações com os sinais e ação sejam executadas corretamente. Além disso, para que a sua aplicação seja realmente responsiva, é crucial criar uma interface que reaja rapidamente às ações dos usuários, sem atrasos. Conectar corretamente sinais e slots garante que suas funções sejam chamadas no momento certo, proporcionando uma experiência fluida e intuitiva. E por fim, você precisa criar uma janela para exibir um botão. Isso é feito com a função gtk.windows. Adicione um botão à janela com windows.add e assegure-se que sua aplicação continue rodando até que a janela seja fechada, utilizando o windows.connect e o GTK main. Então, para resumir tudo, você precisa usar o gtk.button para criar o botão, o button.connect para ligar o sinal de clique à função desejada e o gtk.window para exibir o botão, garantindo que sua aplicação seja contínua e responsiva. Olá, meu nome é Igor Henrique e eu estarei aqui mostrando um exemplo para conectar signals e slots usando a biblioteca GTK. Como já dito anteriormente, quando há uma interação com o widget numa tela, nós temos um sinal emitido e esse sinal chama um slot, que seria uma função declarada em algum ponto do código que irá fazer alguma modificação na tela. Para fazer isso, nós precisamos conectar o sinal e o slot primeiro. Na biblioteca GTK, utilizamos a função gsignalConnect, essa daqui, gsignalConnect. Ela pede 4 parâmetros. O primeiro é o nome do widget que irá emitir o sinal. Neste exemplo, estou usando button. O segundo parâmetro pede o sinal que será emitido, qual o sinal desse widget. No caso, que ação precisa ser executada para que esse sinal seja emitido. Como estamos falando de um botão nesse exemplo, estou utilizando o clicked. Ele é declarado aqui entre aspas. O próximo é o gcountback. Você irá digitar isso e dentro dele você irá fornecer o nome de uma outra função que será criada separadamente no código.
essa outra função será o seu slot. Essa função está declarada aqui neste ponto do código. Quando ela é acionada, ela printa uma mensagem na tela. E ela é acionada quando esse botão for clicado. Aqui. O último parâmetro é um ponteiro, que serve para adicionar informações a essa função declarada em um ponto separado do código, para que ela faça o que precisa fazer. Neste caso, não há necessidade de informações adicionais. Por isso, utilizamos um ponteiro para vazio, null. Mas eu poderia estar apontando para algum valor e essa função poderia acessá-lo. E é assim que você conecta um sinal a um slot utilizando a biblioteca GTK.